Bom, olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa revisão de morfologia. No primeiro bimestre a gente falou um pouco sobre morfologia, né? Não sei se vocês lembram, mas quem não lembrar vai ter que lembrar agora, que daqui a pouco vocês vão ter que fazer exercícios. Mas eu comecei falando sobre a própria definição da palavra morfologia. Eu falei que essa palavra ela é composta por dois pedaços de palavras que têm significados próprios. Então a gente viu o significado de morfo, né, que significa forma, e logia, que significa estudo. Essa palavra aqui, ó, logia, vocês vão ver em biologia, geologia. Então, biologia é estudo da vida dos seres vivos, geologia é estudo da Terra, dos acidentes geográficos e por aí vai. Então, morfologia vai ser o estudo da forma. Estudo da forma de um modo geral. Por exemplo, a gente pode ter morfologia na área da biologia, que vai estudar a forma das plantas, a forma das folhas, das raízes, dos caules e por aí em seguida. E a gente pode ter também morfologia na área veterinária, que vai estudar as partes dos corpos dos animais, como se compõem. No nosso caso, no caso de língua portuguesa, morfologia vai ser isso aqui, o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras, né? Aí vocês podem perguntar, poxa professor, para que eu vou estudar isso? Isso é importantíssimo, porque às vezes vocês conhecem alguma pista ali da palavra, tá? Num texto, e vocês ficam perguntando, poxa, que palavra é essa? E por não saber o significado dessa palavra, vocês acabam perdendo o conteúdo principal do texto. Na morfologia, a gente vai aprender como as palavras se formam, os pedaços que formam as palavras, e assim vocês vão conseguir decifrar e entender o significado da palavra, porque o nosso principal objetivo aqui é ver o significado da palavra. Vamos em frente então? Vamos nessa. Então vamos lá, eu falei para vocês que as palavras são feitas por pedaços. Tudo bem. Mas professor, como é que eu vou saber isso? Não pode confundir pedaço de palavra que tem significado com sílaba. Sílaba é lá do terceiro, quarto, quinto, sexto ano. Pedaço de palavra que a gente vai tratar aqui são pedaços de palavras com significados. O nome desses pedaços de palavras a gente vai ver mais para frente, mas por enquanto vamos colocar isso na cabeça. A maioria das palavras são feitas por pedaços e esses pedaços têm significado. Como exemplo, eu vou colocar essa palavra aqui para vocês, palavra tratar. Todo mundo sabe o que significa a palavra tratar, é cuidar, certo? E se eu colocar um pedacinho, adicionar um pedacinho de palavra à palavra tratar, essa palavra vai mudando um pouco de significado, mas vai manter o seu significado básico. Vamos ver aqui. Então, de tratar, eu posso colocar mais um pedacinho de palavra e vira tratamento, né? Que é o que a pessoa que está sendo tratada, né? Tratamento é o modo, é o meio de tratar alguém. Eu posso também formar a palavra tratante, que é aquela pessoa que faz um trato com alguma pessoa, certo? Posso também formar a palavra tratado e eu posso colocar um pedacinho de palavra antes da palavra primitiva e um pedacinho depois. E destratar, que é não tratar a pessoa. Destratar a pessoa é não tratar a pessoa bem, né? O significado mais básico é esse. Tudo bem? Então a gente viu aqui, ó, vários pedacinhos de palavras e cada pedacinho aqui vai ter um significado. Então vamos em frente, pessoal. Então a gente já sabe que as palavras são feitas por pedaços. E alguns desses pedaços contêm o significado básico da palavra. Vocês vão ter essa visão agora nesses dois exemplos que eu vou colocar, porque tem palavras que elas não estão escritas completamente, mas vocês vão poder ler tranquilamente, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Primeira frase é essa aí. Então a gente tem nessa segunda, terceira e quarta palavras aqui, estão faltando letras, mas vocês conseguem, né, ler normalmente. Do mesmo modo, nessa segunda frase aqui, que é um pouco maior, nessa primeira palavra, na terceira palavra, aqui várias palavras estão faltando letras, mas vocês também conseguem ver tranquilamente, né? Então, a primeira frase fica assim, né? A minha vizinha foi curada. E a segunda frase fica: ficar em casa é a única maneira de parar a doença. Poxa, mas como é que vocês sabem o significado dessa palavra se a palavra não estava completa, não estava com todas as letras?
o que acontece? Esse pedaço de palavra que estava na tela, esse pedaço de palavra, ele contém um significado básico. Então, como ele contém um significado básico, o nosso cérebro, só de se deparar com esse pequeno pedaço de palavra, a gente já sabe de que palavra a gente está falando. Então, a gente viu aqui que a palavra realmente ela é feita por pedaços. E a gente vai ver agora que cada pedaço tem um significado e a cada momento que eu vou colocando um novo pedaço na palavra, esse significado vai mudando um pouco, tá bom? Vamos em frente então, pessoal. Então agora tem mais algumas palavras e vocês vão começar a imaginar agora que palavras podem ser geradas com esses pedacinhos de palavras. Então tem aqui, ó, né, o speech, tem magic, que não é inglês, tá, pessoal? Temos aqui dire, temos merengue e temos porte. Então, vocês já leram, aí vocês já podem imaginar algumas palavras. Por exemplo, na primeira palavra, o speech, pode ser a palavra hospital, mas também poderia ser hospitalizar, hospitalizou, hospitalar e por aí vai. Tá bom, pessoal? Mas sempre da mesma família de hospital. Novamente, da palavra medicina eu posso tirar médico, medicar, remédio vem da palavra também, dessa mesma família de palavras, né? Que remédio significa curar, tratar mais de uma vez, porque o re é de repetição, e medicina é o tratamento, e médico é aquele que trata, então são palavras da mesma família, tá? Mas o significado principal estão nessas primeiras palavras que eu coloquei na tela para vocês. A terceira palavra, eu coloquei direção, mas poderia ser diretora, poderia ser diretor, direcional e outras palavras. Na penúltima palavra, a gente tem merendeira, mas poderia ser merenda, merendinha e por aí vai. E a última palavra, a gente tem porta, que poderia ser também portão, portal, portinhola ou outras palavras. Então, o interessante aqui é ver que quando a gente tem aquele pedaço de palavra que tem um significado básico, é só a gente ir acrescentando uns outros pedaços que não têm um significado básico e a gente pode formar outras palavras com esse significado básico. Espero que tenha ficado claro, daqui a pouco a gente tira a dúvida, tá bom, pessoal? Bom, e agora a gente vai ver a diferença de uma palavra, de um pedaço de palavra que contém o significado básico e de um pedaço de palavra que não contém esse significado básico. A gente vai ver aqui, por exemplo, o pedaço de palavra desde. O pedaço de palavra desde sozinho, ele não tem significado nenhum. E a gente pode ver esse pedacinho de palavra em inúmeras palavras, né? Desigualdade, destratar, desumano e por aí vai. Do mesmo modo, o pedaço de palavra dade, sozinho também, ele não tem um significado básico, um significado próprio, né? Nosso cérebro não consegue imaginar alguma palavra com qual é o significado disso, porque dade também tem várias palavras como qualidade, como diversidade, identidade, moralidade. O que acontece? A gente só vai saber de que palavra a gente está falando aqui quando aparece o pedaço de palavra que tem um significado básico. E nesse caso aqui, ele é igualzinho uma palavra completa, que é a palavra leal. Depois a gente vai ver os motivos disso, tá? Então a palavra leal, quando eu coloco a palavra leal, agora eu sei de que palavra eu estou falando. Quando eu coloco o des antes do leal, significa negação, negativo. Então, desleal é aquele que não é leal. E quando eu coloco dade, significa qualidade. Então, lealdade é a qualidade de ser leal. E deslealdade é a qualidade de não ser leal. Mas eu só vou saber disso depois que aparece o pedaço de palavra que contém o significado básico. Então, agora a gente vai tentar identificar o pedaço de palavra que contém o significado básico, que também é chamado de raiz ou radical. Por que raiz ou radical? Comparando com uma planta, você pega uma planta e arranca a raiz, a planta morre. Do mesmo modo, a gente não vai ter palavra com significado sem raiz. Toda palavra com algum significado vai ter obrigatoriamente uma raiz. Para exemplificar, a gente vai ter aqui a palavra café, que por coincidência, que vai ser explicado daqui a pouco, café, o pedaço de palavra já contém a raiz e a palavra inteira. Então,
A raiz da palavra café, esses sons do C até o E, sempre vai se repetir em todas as palavras que derivarem dessa palavra que tem o significado básico. Então a gente vai ver cafezinho, que significa uma pequena porção de café. A gente vai ter cafezal, esse zal significa local onde se planta café. A gente vai ter cafeína, esse ina significa o princípio ativo do café. Esse pedacinho de palavra ina a gente vai ver em muitos medicamentos, né? Xilocaína, e a gente vai ver também, né, cocaína, o princípio ativo da coca. Muitos medicamentos têm esse pedacinho de palavra ina que significa o princípio ativo, tá bom? E descafeinado, a gente já viu que o des significa negação. Então, o descafeinado é um café que não possui cafeína, tá bom? Então, ó, vamos reparar aqui, ó, que essa parte, esses sons, eles sempre vão se repetir, do C até o E, em todas as palavras. Prestem atenção. Sempre vão se repetir. Mas nem sempre é fácil assim de identificar a raiz de uma palavra. E agora a gente vai ver um outro exemplo que não vai ser tão simples assim, que é a palavra pedra. Na palavra pedra, a raiz, o significado básico, não está na palavra inteira. Não vai do som do P até o som do A. Ele vai ficar aqui, ó, do som do P até o som do R. Mas como é que eu posso provar isso? Eu vou formar outras palavras com a raiz. Vocês vão ver que as palavras são da família da palavra pedra, mas não vai ter sempre esse A. De pedra a gente pode ter pedreiro, né, que é aquele que trabalha com pedra. A gente pode ter pedrinha, uma pedra pequena. A gente pode ter pedrada, que é a ação de jogar uma pedra. E a gente pode ter pedraria, que é local onde tem ou onde se vende pedras, tá bom? Então vocês percebam aí que nesse caso a raiz não tem uma coincidência com a palavra primitiva completa. A raiz nesse caso só vai até o R. Vejam aí que sempre vai se repetir. Isso a gente vai ver com mais calma nos exercícios, vocês vão ter que ver bastante cuidado, tá? Então sempre que eu quiser saber qual é a raiz da palavra, qual é o elemento mais que contém o significado básico da palavra, qual é a melhor maneira? Eu faço uma lista de palavras da mesma família e vejo os sons que vão se repetir. A partir daí, eu vou lá sublinhando e eu consigo ver qual é a raiz da palavra. Essa é a parte mais importante até agora, a gente conseguir identificar a raiz da palavra. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela aula, até a próxima. Abração!